Amém, irmãos? Eu quero ler um texto bíblico com os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 5. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Apocalipse, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Pelo amém, quase ninguém. Quem achou, diga amém. Pelo amém, chegou mais alguém aí. Aleluia. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Leitura um pouco extensa, mas é que era necessário. Irmão, nós estamos aqui numa campanha de 12 dias para 12 meses do ano, e é uma bênção. Campanha é uma bênção. Já falei para os irmãos que campanha, ela é 1% da nossa vitória, 99% é a nossa parte. Já também contei para os irmãos a história, aquela ilustração contada naquele filme Desafiando os Gigantes, daquele homem que estava passando por uma dificuldade muito grande. E aí naquele filme tem um senhor que ora no armário dos alunos, e viu aquele homem assentado na sua sala, meditando com a Bíblia aberta. E aquele homem se aproximou de lá, e aquele técnico de futebol americano contou para ele as suas necessidades, que ele estava atravessando em todas as suas áreas, sentimental, financeira, espiritual. E aí aquele senhor contou uma ilustração para aquele homem, dizendo o seguinte: 2 fazendeiros oravam para Deus mandar chuva. Quantos fazendeiros? 2. Um deles levantou e foi preparar a terra,
E aquele senhor perguntou para aquele homem: qual dos dois acreditava que Deus ia mandar a chuva? E aquele homem sabiamente disse assim: aquele que levantou e foi preparar a terra. E aquele senhor sabiamente perguntou para ele: e qual dos dois você é? Porque se a gente crê, a gente tem que fazer por onde, irmão? A gente tem que demonstrar com ações. Então, 99% da nossa vitória depende de nós mesmos. 1% é a campanha, mas não é porque é 1% que ela é desprezível. Por quê? Porque a nossa orientação, irmão, vem daqui. A nossa orientação vem daqui. O altar é interlocutor do céu. Aleluia, aleluia. Vem do céu, passa por aqui e chega aí, irmão. É assim que funciona. Então, eu estava vendo a live do pastor e do filho, e eu achei muito legal. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender. Eu até ouvi uma frase esses dias, que Jesus morreu ensinando, e nós vamos morrer aprendendo. Oh, aleluia, aleluia. Jesus morreu ensinando, e nós vamos morrer, aleluia, aprender, meu irmão. E eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Eu vi o apóstolo e o pastor dizer sobre a campanha e a direção que Deus deu para eles esse ano. O ano passado foi sobre Josué. É muito legal, que era a conquista, né? Conquistar a terra. Estava começando e tal, e era legal você vir com essa mentalidade, né, irmão? Que aonde pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, diz o Senhor. Ninguém poderá sustentar diante de ti todos os dias da sua vida. E foi muito legal. E eu vi na live, e eu vi que o apóstolo e o pastor falavam sobre Esdras, que era a restauração do ministério sacerdotal, uma coisa nesse sentido. E o pastor e o apóstolo disse o seguinte: que é bom você começar o ano com uma direção, para que você não fique lutando à toa, como se esmurrasse o ar, né? Foi as palavras que Paulo usou. Então, quando você tem uma direção, é bacana, porque você trabalha direcionado naquele propósito. E aí, eu fui meditar, e é muito difícil para mim, irmão, falar para vocês, porque o pastor, o apóstolo, são exímios pregadores, né? Habilidosos da palavra, e eu fico falo, meu Jesus, me ajuda. Agora eu preciso da porção dobrada agora. E aí eu fui meditar, irmão, a respeito do sacerdócio. Acho bacana esses desafios. Por quê? Porque não é uma palavra que a gente costuma falar na igreja sobre sacerdote. A gente fala sobre muitas coisas, mas o sacerdócio. E lendo, irmão, eu vi a importância do sacerdócio. Eu vi a importância do sacerdote. O sacerdote é a representação legítima do céu na terra. Amém ou não amém, irmão? Ela é a representação legítima do céu na terra. Isso é tão interessante que, se você pegar os outros povos, de outras nações, de outros deuses, mesmo que não sejam deuses, eles também têm sacerdotes. Eles têm até sacerdotisas. Não é o nosso caso. Nós só temos o sacerdócio. Mas você vê que é uma posição importante, irmão. Por quê? Porque é ele que liga, é ele que une o céu na terra. É através do sacerdote, irmão. Ele tem as suas obrigações. Eu quero ser bem breve aqui, que é as suas obrigações religiosas, espirituais e sociais. Você pode notar que quando Jesus curava um leproso, ou vou falar até melhor, quando Jesus curou 10 leprosos de uma vez, sabe como é que Jesus curou os 10 leprosos de uma vez? A Bíblia diz que eles clamaram para que fossem curados por Jesus. Jesus olhou para os 10 e falou assim: ó, vão e se apresente ao sacerdote.
eles indo, aleluia, sentiram que estavam curados, irmãos. Indo se apresentar. O sacerdote tinha essa obrigação social de avaliar a cura do doente, todas essas obrigações. O sacerdote, irmão, ele tinha uma origem, que era a tribo de Levi. Não havia sacerdote de outra tribo. Só havia. Isso aqui é. Eu estou só relembrando que eu sei que você já sabe. Mas o sacerdote só podia vir da tribo de Levi. Ele não podia vir da tribo de Judá. Ele não podia vir da tribo de Zebulon. Não. Só podia ser da tribo de Levi, sacerdote legítimo. Essa era a origem do sacerdote. Amém, irmão? E ele tinha aquela obrigação religiosa, que ele expiava, era através dele que era expiado o pecado do povo. O do povo e o dele também. Então você imagina, irmão, a função do sacerdote. Era através dele, do sangue que ele espargia, que ele era o único que entrava no santo do santo lugar para fazer essa função, porque senão Deus mataria todo o povo. Então ele tinha realmente uma responsabilidade grande sobre ele. Grande sobre ele. E Deus era com ele, irmão. Deus era com ele. Ele era a autoridade maior ali. Aí Jesus veio. E Jesus morreu. E Jesus fez a expiação, porque creio eu que a função de maior responsabilidade do sacerdote era essa de expiar o pecado do povo. Essa era a maior responsabilidade dele. E aí, quando Jesus vem, Jesus é o sacrifício perfeito. E aí, irmão, já não, essa importância já não existe mais sobre o sacerdote. Eles faziam como um ritual, mas não tinha mais essa importância. Mas a essência sacerdotal, essa nunca foi perdida. E o sacerdote era uma pessoa tão importante no contexto da história do povo de Israel, irmão, que pastor, quando eu fui ver Esdras era o sacerdote, e você vê que Neemias, ele restaura a cidade, o templo, e ele convida Esdras, ou chama Esdras de novo, para aquela função, que era uma função importante naquele contexto. Porque Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, irmão, ele foi tirando as bases da cidade, matou o rei, pegou as cabeças inteligentes de Israel, levou para a Babilônia. E aí os homens não tinham ninguém que pudesse orientá-los. Por quê? Porque as cabeças inteligentes foram levadas para a Babilônia, Daniel era um deles. Ele tirou a força espiritual, pegou os utensílios da casa do Senhor e levou e depositou lá na casa dos deuses da Babilônia. E aí Deus usa Ciro, os irmãos conhecem a história. Ciro vai e restaura. Neemias dá direito ao povo de restaurar, não é o Ciro que restaura. O Ciro na verdade vence os babilônicos, que é o reino Pérsia. E aí ele dá direito ao povo de vir e restaurar a cidade. Neemias é esse homem. E depois de tudo restaurado, Neemias fala, não, mas espera aí, tem uma parte que ela não pode faltar. E aí ele chama Esdras, e Esdras também restaura essa parte do sacerdócio. E quando eu vejo a Bíblia dando um livro para a história de um sacerdote, eu vejo a importância que ele tem. Eu vejo que é importante que ele tem. Amém ou não amém, irmão? Agora, na verdade, isso foi só uma introdução para a gente poder entender a ideia um pouco do sacerdócio. Mas o que eu quero falar para os irmãos nessa noite aqui, irmãos,
é que se você crê, irmão, se você crê, você vai cantar o hino da vitória, irmão. Ó, e a definição para a palavra crer é ter por verdadeiro. Porque eu não creio naquilo que eu duvido, eu não creio naquilo que eu desconfio, eu não creio naquilo que é falso, eu só creio naquilo que eu tenho por verdade. E é impossível para mim estar reunidos falando de um Deus, irmão, que não é meio poderoso, não. Ele é todo poderoso, aleluia. Reunidos na presença dele, não crê nesse Deus, irmão, é em vão. Com todo carinho, irmão, com todo carinho, eu preciso entrar por essas portas, irmão, crendo, oh glória, aleluia, crendo, porque não há impossível para Deus. Então, irmão, o que eu acredito, irmão? Que se nós realmente crermos, nós iremos cantar o hino da vitória. E aí, olha só, para cantar esse hino, eu meditei aqui em Apocalipse. João, ele está preso na ilha de Patmos, e lá ele tem um arrebatamento. E no arrebatamento ele viu Jesus na sua forma. No capítulo 4, irmão, de Apocalipse, e no versículo 8, João ele percebe que os seres celestiais adoram a Deus, eles adoram a Deus por Jesus Cristo, dizendo o quê? Santo, santo, santo é aquele que era. Porque Jesus, quando estava no céu, ele era santo. Só que é interessante que Jesus sai do céu, vem para a terra, mas ele não deixa de ser santo. Aleluia! Então eles continuam dizendo, aquele que era, que é e que há de vir. Isso no céu. Jesus não está no céu. Jesus não está na terra, irmão. Aonde Jesus está? Ele está no meio termo entre o céu e a terra. É a visão que Daniel vai ter no capítulo 7 de Daniel. Só confirmar aqui, irmão. No capítulo 7 de Daniel, no versículo 13, Daniel estava olhando e ele viu na nuvem o Filho do Homem. Era essa visão, tem essa conexão com Daniel, porque Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento e agora nós temos um novo. Então Daniel teve essa visão. Os seres celestiais, não eram os seres angelicais, porque eram animais, eles adoravam a Deus por causa de Jesus, dizendo santo, santo é aquele que era, que é e que há de vir. Aí o ancião leva João para a sala do trono, irmão. E João ele diz o seguinte, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro atado por dentro e por fora, selado com 7 selos. E esse livro tratava do nosso amanhã.
E esse livro estava fechado por dentro e por fora. O problema maior não é que o livro estava selado com 7 selos por dentro e por fora. É que tinha um anjo forte. E aí quando eu vejo a Bíblia destacar esse anjo, dizendo que esse anjo era um anjo forte, eu entendo que esse anjo era mais forte que os outros anjos. Por quê? Porque ele tinha uma incumbência. Qual é a incumbência, irmão? A incumbência era proteger o livro. Penso eu que se ele pega Miguel é o anjo guerreiro, mas esse anjo é forte. E se ele pega o braço de Miguel, aleluia. Fala, Miguel, solta a espada. Miguelzinho, solta, filho, senão quebra. Por quê? Porque esse anjo é forte, né? A gente vê a rapaziada na rua, que o bíceps é tão largo que para bater palma ele tem dificuldade. Não fecha. É, irmão. E agora está na moda, academia, então está uma luta agora. As camisetas são fininhas. Mas esse anjo era forte. Forte era esse anjo, irmão. Ele era forte. E esse anjo estava desafiando. Ele dizia assim, ó: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E João falou assim, ó: e não havia no céu. Então Jesus não estava no céu. E não havia na terra, ele não estava na terra. E nem debaixo da terra. Não havia entre aqueles que estavam mortos alguém digno. E sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Interessante é que em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20, irmão, a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu morreu. Vai falar da morte do profeta Eliseu. E enterraram o profeta, colocaram ele na cova lá. E ali perto da onde enterraram o profeta, estava tendo uma guerra. E nessa guerra um soldado morreu. Pegaram o soldado morto, irmão, e lançaram ele lá na cova, onde estava a ossada do profeta Eliseu. A Bíblia diz que o corpo do soldado morto, ao tocar nos ossos de Eliseu, oh glória, aleluia, oh glória, aleluia, ele pulou vivo. Oh irmão, o profeta depois de morto, nos seus ossos ainda havia unção. Aleluia, 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 aleluia. Parece que eu estou vendo os amigos, jogou ele e falou, vamos embora. Ele bateu e falou, ei, vocês vão, vocês viram? Pulou vivo. Mas ele não era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aí sabe o que eu entendo? Que o anjo era forte, amém ou não amém? Não, esse amém seu, aí você não acredita não. Esse amém seu, você está brincando. O anjo era forte, sim ou não? Irmão, mas para vencer o anjo forte, não tinha que ser mais forte que o anjo, tinha que ser digno. Oh glória, aleluia, oh glória, aleluia. Não era pela força, irmão, aleluia, era pelo caráter, era pela postura, é pela transparência, pela credibilidade. Oh glória, aleluia. Não precisava ser mais forte, irmão, precisava ser digno. Digno. Andou por nós, irmão, viveu com nós, mas não pecou em nada. Aleluia, oh glória.
diz que João chorava. Chorava. Puxa vida. Se não tem ninguém, irmão, para desatar os 7 selos, o que será do meu futuro? O que será do meu amanhã? Se não tem ninguém que me garanta o meu amanhã, o que será do meu amanhã? O Brasil está sofrendo uma turbulência, e não adianta a gente querer se isentar, irmão, porque de certa forma a gente acaba sofrendo com tais situações. Até porque Jesus disse uma vez: no mundo tereis aflições. Então, irmão, pode nem ser com a gente, mas se a gente vê a injustiça acontecendo na vida do outro, aquilo nos aflige. A gente fica indignado. Que falta de coração é essa? Que alma é essa? Que não tem misericórdia, não tem piedade. E isso, irmão, causa em nós aflição. Então a Bíblia diz que João chorava, porque não havia no céu e na terra alguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Aí o ancião chegou até ele e falou para ele assim: não chores, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá. Oh, glória! Aleluia! A raiz de Davi! Oh, glória! Aleluia! Ele venceu! Ele venceu! Ele venceu! E é digno de abrir o livro. Olha, eu nem canto. Eu vejo o pastor Marcelo cantar, dá um negócio em mim. Mas eu lembrei daquele hino assim, ó. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ó, chora. Olha o leão da tribo de Judá. Olha a raiz de Davi. Ele venceu. E aí a Bíblia diz que João olhou e ele viu entre os 4 animais, entre os seres viventes, um cordeiro. Mas o ancião falou para ele: olha o leão. Mas ele olhou e viu um. Será que era catarata, irmão? Será que ele já estava velhinho, que ele não conseguiu ver direito? Porque a Bíblia diz que quando Jacó foi enganar o seu pai abraçou Jacó e falou para ele assim, ó, viu? A voz é de Jacó, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas ele não conseguiu reconhecer Jacó porque ele não estava vendo direito. Ele estava com a vista cansada. Você sabe que a velhice, irmão, à luz da Bíblia, não está no pé de galinha, está nos óculos. Não, mas aleluia. Depois a gente fala melhor sobre isso. Vamos por essa parte agora. Irmão, o ancião falou para ele assim: olha o leão. Mas a Bíblia diz que ele olhou e ele viu um cordeiro. Por quê, irmão? Por quê? Porque a nós
não é dado o privilégio de ver Jesus como leão. A nós é dado o privilégio de ver Jesus como um cordeiro, porque a nossa espiritualidade não é a do leão. O leão reina sozinho, nós vivemos em comunhão. A nossa espiritualidade é do cordeiro, não é do leão, irmão. O leão arranha, o leão morde, irmão, aleluia. Mas o cordeiro é manso, oh glória. O cordeiro é humilde. Irmão, você lembra como Jesus foi apresentado a nós, sim ou não? João está batizando no Jordão. Ele batiza esse camarada aqui, e ele fala para o camarada assim, seja batizado no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vai. Aí ele olhou para a multidão e falou assim, olha, eu vos batizo com água, mas virá um após mim, que eu não sou digno de desatar as alpargas dos seus pés. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. E quando ele olha, quem é o próximo da fila? É ele, irmão. Oh glória, aleluia. Ele é o próximo na fila. Eu imagino o Joãozinho. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi apresentado para nós como Cordeiro, irmão, porque a nossa espiritualidade é do Cordeiro, não é do leão, irmão. A nós não é dado esse privilégio. Talvez quando estivermos lá na glória, aí sim, mas no momento não, irmão, porque nós vivemos nessa dependência, nessa comunhão, dependemos do pastor. E aí, irmão, ele falou assim, olha, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio, e olha só, e ele veio, e ele tomou o livro da mão do que estava sentado sobre o trono. Ele não apresentou as suas credenciais, ele não apresentou a sua carteirinha de membro, não. Ele veio e ele tomou o livro da destra do que estava sentado. Por quê, irmão? Porque ele era a própria credencial. E aí a Bíblia diz que ele, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Olha que bacana, irmão. Quando o Cordeiro tomou o livro, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram, e eles tinham harpas, eles tinham um louvor para apresentar, e eles tinham o incenso, e o incenso, irmão, estava cheio das orações dos santos. Para que serve o incenso? O incenso serve para perfumar o ambiente. Amém ou não amém? E quando eu entrei por essas portas, eu já senti o seu boticário já. Já vi que você está com, aleluia. Já vi que você está com o Diop. Já vi o árabe. Ali, ralá, relé, aleluia. Tá com, eu já, oh glória. Eu já vi o árabe aí, já vi, irmão. Você está aqui, irmão, aleluia. Agora, e o céu sabe que você está aqui? O céu sabe que você está aqui?
Porque se o incenso serve para perfumar, e a Bíblia diz que os 24 anciãos tinham harpas, incensos e salvas cheias de incensos, que são as orações dos santos. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que o que perfuma o céu é a minha oração. O que Deus cheira lá no céu, ó. Ele veio. Ela está na casa. Sente o perfume da sua oração. Ele está na casa. Ela está na casa. Aleluia. Olha isso aqui, irmão. Porque quando aconteceu isso, começou um culto. Lá no céu começou o culto, ó. E cantavam um novo cântico. Não era o mesmo, era o novo. Dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, de toda tribo e língua e povo e nação. E para Deus e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ó, irmão, com a expiação de Jesus, Ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, raça e nação. Ele comprou, é dele. Ele pagou o preço de sangue. Aleluia. Não havia moeda que pudesse pagar o preço. Aleluia. Não havia moeda. Aleluia! Não havia da calamanchore be calavassubi. Não havia moeda. Ele comprou com sangue. Aleluia! Irmão, foi vida pela vida. Eu dou a minha vida por eles. Vida pela vida. Vida pela vida. O que era para mim, aleluia, Ele morreu por mim, irmão. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, irmão. Isso é algo encantador. Ó, e para Deus os fizestes reis e... Olha só, hoje não se fala muito de sacerdote, mas Jesus trouxe de volta a essência sacerdotal. Ele trouxe de volta, ele falou: olha, esse ministério é eterno. Ele trouxe de volta. Apóstolo, o que me chama a atenção é que quando você vai no livro de Hebreus, a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote. Mas o sacerdote não tem que vir da tribo de Levi? Sim ou não? Mas ele veio de Levi? Não. Como é que ele consegue essa proeza? Ele é sumo sacerdote, e o sacerdote tem que vir da tribo de Levi, mas Jesus é da tribo de Judá. Mas olha que legal, olha que bacana. Ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O Melquisedeque, irmão, não tem início nem fim. Ninguém conhece o seu pai nem a sua mãe. Não sabe como ele surgiu e nem de onde ele sumiu, irmão. Por quê? Porque é um sacerdócio eterno. Eterno. Ninguém conhece a mãe de Melquisedeque, rei de Salém. Da onde veio esse homem, irmão? É porque o sacerdócio é eterno.
Se você parar para pensar, você vai ver que Melquisedeque aparece em Gênesis. E o sacerdócio terreno, irmão, ele vai acontecer lá em Levítico. Então o sacerdócio começa em Jesus. Começa com Jesus. Não começa com Arão. Não começa com Abiú. Começa com Jesus. E aí, ele morreu e ele fez para Deus reis e sacerdote. E o sacerdote lá naquela época, lá, irmão, ele tinha que ser da tribo de Levi. E ele não podia ter defeito. Ele tinha que ser bonito. Eu talvez passaria no crivo. Olha, irmão. Pelo amor de Jesus, você é louco? Ó, cabelo na régua. Falei pra negona, passa aquela camisa, que eu quero combinar com aquela gravata. Não, olha o terno brilhando. Da hora. Por quê? Porque é da hora. Aleluia. Porque eu aprendi com o salmista Davi, no Salmo 103. O salmista falou assim, ó: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Oh glória! Aleluia! Oh glória! Tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. É tudo para a glória de Deus, irmão. Tudo para a glória de Deus. Não, e pior, irmão, eu já falei para os irmãos, irmão Mussu, eu caprichei na indumentária. Quando eu olhei no espelho, eu vi que pouca coisa mudou. Falei, meu, eu dei um sorriso, o dente faltou. Falei, pai das luzes, eu falei, eu achei que ia ficar legal, mas ficou mais ou menos legal. O que eu fiz, irmão? Caprichei no perfume. Ó, Egeu Bombe. Por quê? Por quê? Porque se eu entrasse por essas portas aí, e se você não falasse que eu estava bonito, uma coisa você ia falar: cheiroso, hein, negão? Ô glória! A gente... Ó, fica a dica: se o nariz é boludo, os lábios é carnudo, usa perfume. Aleluia! Irmão, tá certo. Sacerdote daquela época lá, irmão, podia ter defeito. Camarada tinha que estar alinhado. Irmão, linho fino. Eles não usavam qualquer tipo de roupa. Eles tinham uma roupa que era só deles. Sacerdote era esse camarada. Só que quando Jesus morreu, Ele colocou nós em pé de igualdade. Não tem melhor que ninguém, não tem mais bonito que ninguém. Somos todos iguais para Ele. Oh glória! Todos iguais, irmão. Correr aqui, irmão, para a gente terminar. Ó, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Os anjos também estavam no culto. E era o número deles milhões de milhões de milhares de milhares. Irmão, se você estiver no meio de uma multidão dessa, não dá para você saber que é milhões de milhões, nem milhares de milhares. Parece que João falou para o ancião assim: você tem um banquinho aí? Por quê? Eu queria ver como é que está esse culto. Eu queria. Ele subiu. E o ancião falou para ele: quantos tem? Ele falou: milhões. De milhões. Aleluia. Oh glória. Milhões
de milhões, só de milhares de milhares. Eram milhões de milhões de milhares de milhares. Às vezes, irmão, a gente fica, a gente tem que esforçar aqui, fazer uma força para arrancar um glória seu, para arrancar um aleluia seu. E você fica se sentindo o dono do aleluia. Aleluia. Aleluia, oh glória. Aleluia. A gente, aleluia. Irmão, mas tem milhões de milhões de milhares de milhares, irmão, aleluia, que louvam a Deus todos os dias, irmão. Você sabe que na China, eu já falei isso aqui para os irmãos, na China não entra a Bíblia, você sabe, né? Houve até um tempo, muito pouco tempo atrás aí, que eles estavam matando os crentes da China, sim ou não? Estavam pedindo que o Trump intervisse para parar com a matança. Estavam matando. O Xi Jinping lá, sei lá o nome desse cara, ele estava matando os crentes lá, irmão. Sabe que não entra Bíblia na China, né? Eu trabalho na Conde de Sarzeiro, os irmãos sabem. As editoras hoje fazem fila para produzir a Bíblia na China. As editoras fazem fila para produzir a Bíblia na China. Sabe que Deus está falando para mim? Para mim, amigo, eu não preciso de você para colocar a Bíblia na China. A Bíblia está na China. Ó, servir a Deus é um privilégio. Ali não é uma obrigação, irmão. Não é uma obrigação, é um privilégio. Oh glória. Privilégio, irmão. E eles tinham um cântico. E eles diziam assim, ó, milhões e milhões de milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Esse era o hino dos anjos. Mas nós também tínhamos um hino lá. Nós temos um hino lá. E nós estávamos lá. Quantos acreditam que vão estar lá? E quantos acreditam que vão cantar naquele grande coral? Você sabe qual que vai ser o hino? Pastorzão, eu vou falar para Jesus, dá uma oportunidade para o apóstolo. Oh glória! Aleluia! Ele tem um louvor para apresentar. Antes das 10, que senão que 10 acaba, tem que ser antes das 10. Quem sabe o hino que a gente vai cantar lá? Quem arrisca? Você está com o apóstolo, isso aí também não vale não. Quem arrisca? Quem? Mas o outro? Que ele falou que era esse daí mesmo, ele já, você entendeu? Vou pedir para cantar junto. Milhares, canta um pedacinho. Você não sabe. Vai, irmão. Ô, Donizete, esse aí você não sabe, filho. Milhares. Quem arrisca, irmão? Ah, vai, mas alguém? Hã? Ó, é esse aqui, ó. Estamos terminando. Eu tenho 5 minutos. Eu lembrei agora, que estou em 5 minutos, que eu preciso terminar. Eu lembrei que o pregador falou para o pastor assim: pastor, até que hora que eu posso ir? O pastor falou para ele assim: ó, você pode ir até meia-noite, me devolver no microfone 9 horas. Aleluia. Ó, irmão, ó. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar e todas as coisas que nele há, dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Nós vamos cantar esse hino, irmão. Deus vai dar para nós. Aleluia, oh glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Deus vai dar para nós esse cântico, irmão. E nesse ano de 2026, é isso que eu quero cantar, irmão. Que o poderoso Deus me deu essa vitória, irmão. Minha alma se alegra nele. Minha alma anseia por ele, irmão. Por causa da restauração sacerdotal. Uma parte muito importante da nossa vida cristã que nós não podemos abrir mão. Amém, meus irmãos? Irmãos, quando eu passei para minha esposa, ela falou, eu vou levar. Eu falei, não leva. Ela falou, eu vou levar. Eu falei, pelo amor de Deus, não leva. Ela falou, eu vou levar. E lá na minha casa, a última palavra é a minha. Eu falei para ela, quer levar, leva. E ela trouxe aqueles pãezinhos, irmão. O pão não engorda, diga graças a Deus. Nossa, irmão. Vocês estão visitando a academia sem querer saber do aleluia. E esse pão faz bem para a memória. Quem come um não esquece nunca mais. Você precisa comer um teco pelo menos. Irmão, não tem para todo mundo. Infelizmente faltou fé e fermento. Mas quem chegar primeiro, os que puderem, Deus abençoe. Os que não puderem, Deus abençoe da mesma forma. Meu apóstolo, Deus abençoe pela oportunidade. As palmas bem alegres. Logo, Pastor Horácio, muito obrigado mais uma vez. A gente sempre sai de um culto depois, né, que você ministra a palavra, assim, do jeito que esse povo está saindo, com gostinho de quero mais, entendeu? Aleluia. Foi um prazerzão estar com você aqui. Cadê o pessoal da mídia aí, da IPA? Vem aqui tirar uma foto minha do pastor aqui, ó. Nós vamos, eu quero que coloca lá na página no Instagram, no Facebook.
Obrigado, pastor. Glória a Deus. Você foi abençoado essa noite, sim ou não? Aleluia. Queridos, nós estamos na campanha 12 dias de clamor. Então, nós não podemos sair daqui sem clamar. Nós vamos nesse momento, vamos clamar ao Senhor. Clamar pelo quê? Pelo mês de maio, o quinto dia hoje, né? Hoje é o quinto dia, então o quinto mês é o mês de maio. E quantos tem aí o folheto que é o seu projeto de vida para 2026, né? Então eu quero orar com você. Quantos não tem ainda esse folheto e quer um? Acho que todo mundo agora já está, né? O povo já chegou, está chegando de viagem, acabou. Olha aqui, ó, tem algumas pessoas que ainda não têm o folheto. Se tiver aí, ajuda aí, meus povo, em nome de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Então, levante a mãozinha quem não tem o projeto e o obreiro ali vai colocar na sua mão, a obreira vai colocar aí na sua mão, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mesmo que você ainda não preencheu, levante pela fé, e aí quando chegar na sua casa, você lê as instruções, preencha e traga a partir de amanhã, para dar continuidade a essa campanha que todos os anos a gente faz, e todos os anos a gente tem muitos testemunhos do que Deus é capaz de fazer na vida daquele que determina, né, que eu vou seguir isso aqui, eu tenho um norte, eu vou fazer isso aqui, como o pastor pregou, ensinou logo no início, 99% está na sua mão, e a bênção de Deus para selar aquilo que você vai fazer com a ajuda dele, em nome de Jesus, amém? Então levante para o alto e vamos clamar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos nessa campanha, Senhor, 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, 12 meses de vitórias. Então nesse momento, Pai, nós queremos clamar e apresentar diante do Senhor, Pai, o nosso projeto de vida para 2026. Senhor, ó Deus, nós colocamos aqui nesse papel, nós escrevemos aqui, Senhor, nesse pedaço de papel, aquilo que está dentro do nosso coração. Nos ajuda a nos mantermos fiéis a isso, Pai. Nos ajuda a nos mantermos firmes nesse propósito de conquistarmos aquilo que estamos colocando aqui, Pai. Em nome de Jesus, nos fortalece, nos dê sabedoria, Senhor, para alcançarmos, ó Deus querido, com a sua ajuda, nós vamos conquistar, com a ajuda do Senhor, Pai, aquilo que é possível a nós vamos fazer, mas aquilo que é impossível, Pai, o Senhor é especialista nos milagres. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O possível é nosso, o impossível é do Senhor. Então nós colocamos diante do teu altar, Pai, e te pedimos, nos ajuda, Pai, nos ajuda a chegarmos, Pai, nessa conquista, que o mês de maio de 2026 seja o melhor maio que nós já tivemos, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que esse mês de maio será, para a glória do teu nome, o melhor mês de maio da nossa existência. É para a glória do teu santo nome, Pai, que nós colocamos mais uma vez esse folheto, ó Deus, diante do teu altar. Para a glória do teu nome, quebra todas as barreiras, quebra todos os impedimentos, meu Deus, amarra o inimigo das nossas almas, Pai, ó Deus, cega o inimigo, que ele não veja, Pai, aleluia, aquilo que nós temos colocado diante do teu altar, ó Deus, em nome de Jesus, que ele não tente apagar, Senhor, do nosso coração
o sonho, o projeto. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não vamos desistir, nós não vamos voltar atrás. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer com que o teu filho, a tua filha alcance, ó Deus, aquilo que estão orando, aquilo que estão clamando. É noite de clamor, nós clamamos, abra a janela do céu, Pai. Tem, Senhor, misericórdia de nós e derrama sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, toda sorte de bênçãos espirituais, ó Deus, as materiais também, em nome de Jesus, Pai, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada sobre a vida do teu filho, da tua filha, para a glória e louvor do teu nome, Pai. Dá-nos estratégias, dá-nos, Senhor, entendimento para conseguirmos alcançar tudo aquilo que temos, ó Deus, sonhado, para a glória do teu nome, Senhor. Envia os recursos necessários, envia, Senhor, tudo aquilo que será, ó Deus querido, usado na construção desse sonho, na construção desse projeto, para a glória do teu nome, assim como o Senhor fez com Esdras, assim como o Senhor fez com Neemias. O Senhor enviou decretos, Pai, o Senhor enviou o ouro, o Senhor enviou a prata, o Senhor enviou tudo aquilo que era necessário para a reconstrução, Senhor, daquelas muralhas do templo, ó Deus, em nome de Jesus. Então envia também para o teu filho, para a tua filha, tudo que é necessário. Envia o ouro, envia a prata, envia tudo aquilo, Senhor, ó Deus querido, os materiais com os quais os teus filhos vão ver, Pai, o sonho se concretizando, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Nós oramos e já te agradecemos pelas vitórias, no nome poderoso do Senhor Jesus. E se você recebeu essa oração, se manifeste aí, em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus.